Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de domingo, 6 de julho de 2025, uma manhã ensolarada, mas fria, muito fria. 18 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto, possibilidade de chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 60%. A máxima hoje deve chegar aos 26 graus e a mínima foi logo pela manhã 10 graus, 10 graus. E nós estamos tendo, uma amplitude térmica aí de 16 graus. É o que tem causado problemas respiratórios aí, problemas na garganta, problemas de gripe, resfriados, e muita gente, eu também não escapei, Então, nós estamos aí vivenciando ou vivendo o tempo do inverno brasileiro em 2025. Tá frio, hein? Esse ano parece que ele veio não tão forte para todos os dias, mas tem se perpetuado. Então, aí com 10 graus hoje logo pela manhã, que para nós é muito baixo. E é o inverno brasileiro no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para poder dar alguns recados, alguns avisos, alguns conselhos. E esses 3 conselhos a gente não para, Alerta. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti. A Aedes aegypti tem dado problema grave. A dengue, quando hemorrágica, que é transmitida por esse mosquito, ela pode te matar. Então, qual que é a solução para o escorpião e para a dengue? Limpar o seu quintal ou o ambiente onde você está. Aí você evita ao máximo, dentro das suas condições, das suas possibilidades. Isso não quer dizer que você vai estar livre, porque pode vir de outro lugar e isso não tem como controlar. Mas pelo menos você vai evitar que dentro da sua casa tenha um criadouro desses mosquitos e dos escorpiões. Os dois dependem de limpeza, tá? Então, se você limpar o seu ambiente aí, você muito provavelmente não vai ter contato com eles por causa de você, Mas isso acontece rotineiramente aí com pessoas que recebem escorpiões de outro lugar, mosquito que vem de outro lugar, a casa da pessoa está muito limpinha, muito arrumadinha, mas infelizmente não são todos que estão limpando, Então, o que couber a você, faça a sua parte. E outra coisa que é não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, não fazer. Se você fizer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. Ao ar livre, dentro de uma academia, dentro de casa, você está liberado. Hidrate-se bastante, tome bastante líquido e vai fazer a sua academia aí e vai ser muito bem-vindo para a sua saúde. Mas quando sai para a rua e pega essa sequidão que tá, já faz um tempo que não chove, quando tá seco demais no meio do dia e o sol incidindo sobre a terra diretamente, machuca sua pele, pode causar uma insolação e uma desidratação, tá bom? Dado esses recados, eu quero falar para você que nós estamos estudando aí um tempo de ansiedade, falando a respeito de ansiedade, e ontem eu havia prometido para vocês como é que nós iríamos falar aqui a respeito de como lançar a ansiedade sobre Deus. Como é que é esse negócio? Lançando sobre Ele todas as nossas preocupações, ansiedades, dificuldades, porque Ele tem cuidado. Qual que é o jeito correto? Como é que eu devo fazer isso? É só despejo lá em Deus e vou pôr a perna para cima para esperar o que Ele vai fazer? Então eu quero convidar você para poder ler comigo esta situação. Essa é a minha relação de pessoas que eu orei ontem, Aqui está escrito, como lançar a nossa ansiedade sobre Deus na prática. Na prática, porque falar é muito fácil, tem gente que fala, esperar em Deus não é fácil. Toda vez que você coloca a sua espera em Deus, causa sim uma dependência ou uma ansiedade de querer saber quando vai ser resolvido, quando vai fazer. Então, como lançar a nossa ansiedade sobre Deus na prática. E o versículo que a gente está usando aí é o mesmo que a gente vinha usando esses dias todos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Se você não viu os anteriores, dá uma olhadinha aí, você vai aprender e vai saber o que é que nós estamos falando.
Entreguem todas as suas preocupações ou ansiedades a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações ou ansiedades a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ele tem cuidado de nós, né? Tem cuidado de nós, e cuidado muito bem. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido engolidos, né? Então presta atenção aqui, ó. Como lançar a ansiedade sobre Deus? Eu fiz esse slide aí, mas eu queria conversar com você descansando na oração, na palavra e na comunhão. Porque tem gente que não quer orar, outros que não querem ouvir a palavra. E eu vejo por aqui, pelo podcast, pela live aqui. Se a gente faz uma live um pouquinho mais demorada, menos pessoas que têm a paciência de ficar esperando ou de ouvir toda, acaba perdendo. É igualzinho aquelas pessoas que vão na igreja no domingo e é uma vez só na semana que ela vai. Já começou por aí, o erro já está aí. E eu quero contar para vocês aqui uma situação. Anteriormente a gente ia segunda, quarta e sexta. Na segunda a gente ia para ensaio, para fazer alguma coisa. Na quarta era o culto público. Na sexta era o culto de doutrina. E no sábado tinha outros ensaios, ou compromissos, ou culto de jovens, ou a ceia, tá? E era no sábado também. E no domingo a gente voltava pela manhã, culto matutino, depois escola dominical e à noite um culto público. Mas eu quero falar para você aqui uma coisa. Foram se colocando consenso da situação que estamos vivendo, da correria que está se colocando sobre a sociedade, e isso foi apertando a situação. Não sei se você já percebeu, anteriormente ia-se muito mais à igreja do que vai hoje. Hoje reúne-se em reuniões de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, em alguns lugares até 10.000 pessoas de uma vez só e ninguém nem se conhece, não tem comunhão, sabe aquela situação de não ter comunhão, não tem ligação nenhuma, então não ora, não ouve a palavra, porque 40, 50 minutos que fica ali sentado já fica, que hora que vai acabar, como é que é? Então, não quer saber da palavra, não tem comunhão. Aí o que acontece? Não consegue confiar ou lançar as suas necessidades, ansiedades, tristezas, dificuldades, porque tem na correria do dia a dia, por mais que a pessoa tenha dinheiro, por mais que ela vista uma roupa boa, por mais que ela tenha um carro bom, por mais que ela tenha uma casa boa, uma conta bancária bacana, ela tem essas ansiedades e preocupações e dificuldades. Se ela não buscar em Deus suprir isso daí, não vai adiantar, não vai conseguir, entende? Então existem pessoas que, na realidade, não conseguem descansar na oração, na palavra, na comunhão, porque não tem tempo para isso. Elas não têm tempo, então estão vivendo esse tempo como se fosse um tempo assim de vamos passar, né? Vamos passar, vamos lá, vamos, rapidinho. A ansiedade, na realidade, a ansiedade é uma realidade na vida de muitos cristãos, mas Deus nos deu algumas ferramentas espirituais para vencê-la, tá? A Bíblia não apenas ordena a lançar as nossas preocupações no Senhor, que é o 1 Pedro 5,7, mas também como nos ensina a como fazer isso na prática. E é isso que eu quero falar com você hoje. Vamos ver o que é aqui. Vamos explorar, vamos ver, vamos relacionar aí 3 maneiras eficazes de transferir as nossas necessidades ou ansiedades para Deus e viver em paz. Porque paz realmente, tem gente aí que está achando, o Trump vai trazer a paz, não sei quem, Macron vai trazer a paz, agora não sei quem vai viver em paz por causa disso, daquilo. Não. Paz verdadeira e duradoura só em Jesus. Então a primeira coisa é pela oração constante, tá? Primeiro tópico aí é a oração constante. Se você não orar, não vai ter jeito não. Em Filipenses, no capítulo 4, acho que é Filipenses capítulo 4, verso 6, é isso? Eu acho que é isso aí. Aí, ó, coloquei aí.
Filipenses capítulo 4, verso 6 fala assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Se a pessoa não ora, ela não vai pedir, ela não vai declarar, ela não vai dizer ao Senhor como é que ela está precisando das coisas hoje. Então, a primeira coisa, você precisa orar até a paz substituir a sua aflição. É essa a situação. Até que você tenha paz, para poder deixar isso, de tal forma que você possa se levantar dali e viver em paz, tranquilamente, sem se preocupar com aquilo que não é responsabilidade sua, sabe? Tem coisa que é responsabilidade sua e não vai adiantar orar. Deus, me livra do Aedes aegypti, me livra dos escorpiões, mas não limpa a casa? Desculpa, amigo. A sua parte é fazer isso. Ah, mas eu não tenho condições, não tem ninguém que possa fazer por você? Aí Deus vai fazer. Mas ficar esperando que Deus vai fazer aquilo que você deveria fazer não vai acontecer, não. Não vai acontecer. A oração, na realidade, ela é um antídoto, ela é uma vacina divina contra o mal que se chama ansiedade. Em vez de ficarmos remoendo preocupações aí, lamentando, murmurando, devemos convertê-las em súplicas a Deus. É isso. Por isso que eu sempre coloco aí, Deus não atende murmuração, reclamação, Deus não atende essas situações de você ficar remoendo as coisas, não, ele atende fé, é fé. Você precisa orar e falar com ele. Então a aplicação desse negócio é assim, ó. Ore com sinceridade, expressando as suas angústias. É o Salmo 62, versículo 8. Dá uma olhadinha depois nisso daí. Persevere em oração. Você tem que orar com sinceridade, expressando as suas angústias. Depois você precisa perseverar em oração até sentir paz de Deus. Filipenses 4, 7. É aquele que nós lemos ali. E inclua ações de graças, lembrando das vitórias passadas. É muito bom você começar a voltar nas vitórias que já se passaram. Tem gente que gosta de ficar valorizando derrota. Eu vejo que é muito melhor você começar a valorizar as vitórias e aí você aumenta a sua fé. Aí, o segundo tópico aí é assim, ó, pela meditação na palavra. Então, a outra, como é que a gente lança a ansiedade em Deus? Pela oração constante, né? Pela oração constante. E agora também pela meditação na palavra. Aí você vai no Salmo 119, versículo 6, né? Salmo 119, versículo 6. Isso. Meditação na palavra. Aqueles que amam a tua lei têm muita paz. Salmo 119, versículo 165, tá? Salmo 119, versículo 165. Então presta atenção. Aqueles que amam a palavra ou amam a tua lei têm muita paz. A palavra de Deus, ela é um estabilizador de alma. Ela estabiliza. A pessoa pode estar arrebentada quanto for. Ela ajoelha para orar, muda. Quando nós meditamos nas Escrituras, nossa mente é renovada. Isso. Romanos no capítulo 12, versículo 2, fala isso. Renovando a mente. E o nosso coração acaba se acalmando. Então, como é que lança? Pela oração constante, pela meditação na palavra, e aí você vai e olha e fala assim, peraí, tem alguma coisa errada nisso daqui. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem como reservar um tempo diário para refletir na Bíblia. Ela não consegue, mas é necessário. Josué no capítulo 1, versículo 8, fala isso, refletir na Bíblia. Tirar um tempo diário aí de oração para ler. Memorizar versículos sobre o cuidado de Deus também faz um efeito grande. Mateus no capítulo 6, versículo 25 até o 34. 6, 25 até o 34. Fala aí, substitua os pensamentos ansiosos por verdades bíblicas.
Então, aí fazendo isso, você vai na meditação da palavra. É isso. Então, pela oração constante, pela meditação na palavra, pela comunhão com os irmãos. Gálatas, no capítulo 6, versículo 2. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para poder a gente ficar bem bacana aqui. Gálatas 6 e 2. Não coloquei, mas Gálatas 6 e 2, ajudem uns aos outros a carregar os seus fardos. É verdade. Só que tem que tomar um cuidadinho aí, sabe? A comunhão com os irmãos, muitas vezes também tem outras pessoas que estão pensando que são irmãos, não se esforçam para ser irmãos, não querem fazer parte da família e querem sobrecarregar aqueles que estão. Então ajudem uns aos outros a carregar os seus fardos. Aqueles que são realmente da família da fé. Deus nos deu a igreja para nos fortalecer e não para nos sobrecarregar. Tem horas que a gente fica olhando e fala assim, parece que isso aqui está sendo uma sobrecarga. Compartilhar as nossas lutas com irmãos, com pessoas realmente idôneas, as nossas dificuldades, com aqueles que são maduros e podem nos ajudar, ajuda a gente a encorajar um ao outro em oração, na palavra, num ombro amigo. É isso. É para fortalecer e não para sobrecarregar. Algumas vezes nós temos visto pessoas que não querem compromisso com Deus e acabam chegando numa situação que fala assim, eu vou depender totalmente de tal pessoa, porque ela tem, ela sabe, ela consegue, ela vê, mas aí não pode, está errado. Então, a melhor coisa que tem é não se isolar, mas quando não estiver isolado, procurar aqueles que são maduros o suficientes, que são compromissados realmente com a palavra, não se juntar com outros iguais, porque se você se juntar com gente igual, você vai afundar. Então, Provérbios no capítulo 18, versículo 1, está dizendo que é para buscar a comunidade cristã. Vai lá e dá uma olhadinha. Seja vulnerável com pessoas de confiança. Seja vulnerável, seja aberto, esteja aberto para poder falar com essas pessoas de tal forma que você tenha confiança nelas e elas em você. Pessoas compromissadas, maduros na fé. Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala isso. Apoie os outros que também lutam contra a ansiedade. Você precisa apoiar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Às vezes você está no comecinho da caminhada, mas você já passou pela fase daquele que está atrás de você. Então aí você ajuda, entendeu? Então existe essa situação. Pela oração constante, pela meditação na palavra e pela comunhão com os irmãos. E aí, quando isso acontece, nós estamos olhando e vendo assim, Gálatas 6 e 2, tá aqui, comunhão com os irmãos. Ajudem uns aos outros a carregar os seus fardos. E aí você vai compartilhar com os irmãos que são maduros em Cristo e se fortalecer. Esta é a situação. Agora, presta atenção, você não pode se isolar. Se você se isolar, você pode sofrer o dano sozinho. Aí vai ficar difícil. Então, presta atenção nisso aqui. Quais são os resultados que você vai alcançar se você estiver fazendo isso? Filipenses no capítulo 4, versículo 7, diz assim, a paz que excede a todo entendimento, tá? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Esse é um resultado lançando a nossa ansiedade sobre Deus. Quando nós lançamos, a paz que excede todo entendimento vai reinar dentro de cada um de nós. Outra coisa, você vai se fortalecer na fé. Vai se fortalecer na fé, sabe por quê? Em Isaías, no capítulo 26, versículo 3, diz assim, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Então a paz que excede todo entendimento vai ser um resultado, o fortalecimento da fé vai chegar porque o Senhor vai guardar em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele. E a terceira coisa, o terceiro tópico aí, é que a vitória sobre o medo
virá rapidamente. Esse é o exemplo ali da igreja primitiva, né? Onde mostra que os cristãos perseveravam junto em comunhão, em oração e o ensino, e essa união gera realmente uma diferença na vida dessas pessoas. Então, o desafio prático hoje é orar agora mesmo, anotar as preocupações e entregá-las a Deus. Ler o Salmo 23 é uma boa tarefa. Se você ler diariamente, todos os dias nessa semana, no mês, você vai ver como é que já muda muito, porque aí você vai começar a confiar que o Senhor é o teu pastor, né? E Ele nada vai te faltar, em nada. Então, converse com um irmão idôneo, não vai procurar gente que é imatura, não. Converse com pessoas idôneas sobre as suas lutas, receba os conselhos, mas procure pessoas que têm realmente compromisso com Deus. Segundo Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, fala assim que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. E aí você para e fala assim, quando Ele deixa essa paz para nós, e essa paz Ele nos dá, Ele está dizendo justamente isso daí, Deus é maior do que a nossa ansiedade. Ele é maior. Se você tiver, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, então não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos, porque eu estou no controle. É isso que ele está gritando aí o tempo todo. Então, a conclusão que nós tiramos dessa situação de lançar, porque lançar é algo que a gente fica olhando e fala assim, gente, é muito fácil a gente chegar e falar assim, vou descarregar isso lá em Deus e Deus se vira com esse problema. Não é assim não é desse jeito. Então presta atenção. A conclusão é que Deus não quer que vivamos dominados pela ansiedade, mas que praticamente lancemos sobre Ele todas as nossas preocupações, porque isso se faz através de oração constante, que nós já vimos, meditação na palavra, comunhão com os irmãos, e aí você vai recebendo apoio das famílias, daqueles que são de Deus, alinhando os seus pensamentos com a verdade, você vai conversando com Deus na oração e vai fazendo e tomando conta dessa situação, de tal forma que a ansiedade vai acontecer, mas ela não vai te dominar. Entendeu? A melhor coisa contra a ansiedade, então, é relacionamento com Deus, seja pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão com os irmãos, se alinhando realmente os seus pensamentos com a verdade, com a palavra, e aí você vai ter realmente aquela situação da paz que excede a todo entendimento. Então, crie esse hábito diário de oração e leitura bíblica. Aproveite então que esse tempo que você está aí, que você está vivendo, pode ser que você está deitado numa cama, que você está numa cadeira de roda, que você está debilitado o suficiente para não poder sair de casa. Então crie o hábito da oração e da leitura bíblica. Isso vai mudar a sua história. Tenha um caderno. Eu gosto desse negócio de caderno, de promessas que foram atendidas, para você registrar todas aquelas promessas que foram atendidas, todos os versículos que trazem paz. Você vai colocando lá nesse caderno, fica bem bacana. E, havendo possibilidade, participe de um grupo pequeno, igual esse nosso aqui, onde você pode compartilhar, orar com outras pessoas, ouvir as experiências de outras pessoas, passar as suas experiências, porque tem gente que fica achando, só tem dificuldade. Não, você já venceu muita coisa, pode olhar para trás. É simples, se você parar e eu começar a perguntar, como é que você chegou até aqui? O que você já venceu para poder chegar até aqui? Você vai ter grandes coisas para contar. Tinha um louvor que falava, conta as bênçãos. Tem um louvor que fala, conta as bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, diga-as de uma vez, e as de ver surpreso quanto Deus já fez.
Vou deixar um versículo para que você continue pensando sobre ele. É o de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí você fala assim, eu preciso lançar sobre Deus a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim até aqui. É isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu quero que nessa semana, nesse início de semana, que nesse domingo, que a gente possa viver na prática essa entrega. E que você também, apesar de estar esperando aí um procedimento, uma cirurgia, um resultado de exame, de uma biópsia, quem sabe você está ansioso por alguma coisa que os médicos vão te falar, quem sabe é isso. Que você possa viver nessa semana a prática dessa entrega, experimentando a paz que só Jesus Cristo pode dar a cada um de nós. Às vezes a gente fica esperando que muita coisa vai acontecer e às vezes não acontece aquilo que a gente estava esperando que ia acontecer. A ansiedade acaba tirando o direito de você, deixa eu aumentar aqui, de você viver o presente, né? Ela rouba o presente e coloca probleminhas na cabeça de cada um de nós, de tal forma que depois você não consegue sair deles. E aí, depois, quando não acontece aquilo que você estava esperando que iria acontecer, aí você fala, não sei porque eu fiquei tão preocupado com aquilo. Não deveria ter me preocupado, deveria ter entregue ao Senhor. É isso. Se você entregar nesta manhã de domingo ao Senhor tudo aquilo que pode acontecer na realidade nesta semana, você vai ver que muitas das coisas que você estava pensando que seriam ruins, Deus coloca no lugar e muitas coisas nem vão acontecer. Tem gente que gosta de viver e eu espero que não seja a sua situação, né? De viver debaixo de dificuldades, debaixo de problemas, vivenciando tristeza, né? Derrotas. Não é bacana não, tá bom? Então, que você nesse domingo, 6 de julho de 2025, que você possa ter paz, que haja saúde sobre a sua vida e que tudo aquilo que você tentar ou intentar fazer, que você programar fazer, que Deus esteja fazendo o melhor na sua vida também, tá bom? Dado esse recado, eu quero chamar você para poder, muitas vezes a gente fica pensando que pode fazer algumas coisas sozinhos, né? E aí acaba não conseguindo fazer. E tem gente que frustra porque não conseguiu fazer, outros que ficam em dificuldades porque se frustraram porque não conseguiram fazer, e aí vem a depressão. Então, ansiedade é um dos ladrões do presente. Então, não fica ansioso não. Entrega o seu caminho nas mãos do Senhor. E eu não estou falando de religião. Não estou te chamando para você ser nada. Não estou mandando você... A única coisa que eu estou falando para você é de Jesus. Entrega nas mãos do Senhor e confia nele que ele vai fazer. Se amanhã você decidir sair e fazer qualquer outra coisa, aí é com você, ok? Não fique preocupado também com essa situação. Mas se eu for, vou ter que ir para a igreja evangélica, eu vou ter que ser não sei o quê, vou ter que fazer... Não, eu não estou falando nada disso. Não falei nada disso para você. Estou dizendo que se você vier para o Senhor, se você entregar o seu caminho ao Senhor, você vai ver que Ele vai fazer tudo e que você vai ter experiências grandiosas com o Espírito Santo, de tal forma que você não vai ficar em dúvida nos momentos de dificuldades, tá bom? Essa é a palavra. Não ficará em dúvida em momentos de dificuldades aqueles que têm a palavra do Senhor dentro dele. Não ficará em dúvida aqueles que estão precisando de ajuda, vão ter a ajuda
no momento certo, na hora certa. Basta ter relacionamento com Deus. Se você está orando, lendo a palavra, esperando que o Espírito Santo mova o seu coração, então fica tudo muito mais fácil. Beleza? Nos deram... hoje eles falaram que podia, para compensar o de ontem, podia ficar 2 horas, mas eu não vou ficar, não posso. Nós vamos... Já estou caminhando para o encerramento, tá bom? Então presta atenção aqui, ó. Existem algumas coisas na vida da gente que nós precisamos tomar as providências. Entregar todas as nossas preocupações a Deus é a primeira coisa que nós precisamos fazer depois de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Depois, você aceita Jesus Cristo, reconhece o seu estado de pecaminosidade, de pecador, e aí você diz para ele que você está arrependido de ter andado longe e você pede perdão dos seus pecados. Aí você tem o direito de ser chamado filho de Deus, e aí você tem o nome escrito no livro da vida, e assim é caminhada. E aí você começa a crescer e ter relacionamento com ele, e daqui a pouco ele está falando com você claramente, você vai ouvir, e aí tudo aquilo que for acontecendo aos poucos, e não é de uma hora para outra. Não pensa que você vai fazer a oração agora, no começo da manhã, e já vai se sentir todo poderoso e Deus já vai... Não, calma. A caminhada da fé é um processo, e esse processo muitas vezes é lento, e às vezes o lugar onde você está ainda precisa passar um tempo para aprendizado, porque tudo tem um aprendizado. Não se preocupe, porque tudo o que você está passando vai servir de aprendizado. Tá bom? Tá falado? Isso, então entrega a sua vida nas mãos do Senhor, entrega o seu caminho nas mãos do Senhor, as suas preocupações nas mãos do Senhor, e deixa Ele fazer. Mas não fica parado não, continua lendo a palavra, lendo a Bíblia todos os dias, falando com Deus todos os dias, e mesmo que você esteja com dificuldades, você vai lá e fala com Ele. Porque às vezes, não poucas vezes, muitas vezes, o inimigo vem e quer colocar umas coisinhas na cabeça da gente, sabe? Então, é bom a gente tomar algumas providências. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou chamar você para poder fazer uma oração para todo mundo. De uma vez só. Nem vou colocar a minha relação aí. Eu tenho uma relação que eu coloco todos os dias. Mas hoje eu vou colocar em oração somente aquela situação de pessoas que estão precisando realmente de uma bênção especial neste domingo. Esse primeiro dia da semana, né? Amanhã é o primeiro dia útil, mas hoje é o primeiro dia da semana. O domingo é o primeiro dia da semana. Então, essa semana que está se iniciando, que seja abençoada. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial neste domingo. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles, que a mente e o coração de cada uma dessas pessoas possam estar sendo guardadas, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão em uma situação que o Senhor não planejou para a vida de cada um deles, mas que infelizmente, usando do seu próprio livre-arbítrio, acabaram chegando nesta situação. Eu oro para que o Senhor conceda a cada um deles momentos de lucidez, para que possam ter aquela situação de decisão e que possam decidir servir ao Senhor e honrar ao Senhor a cada momento. Eu oro nesse momento em especial por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, que cada um deles tenha os seus pecados perdoados, o nome escrito no livro da vida, que o Senhor dê o poder a cada um deles de serem feitos filhos de Deus, firme os seus passos na rocha que é Jesus Cristo, e nos ajude para que possamos também ajudar essas pessoas, nos dê capacidade, nos capacite, nos fazendo homens e mulheres de bem, para que possamos ajudá-los nesta caminhada da fé. Aqueles que estão retornando ao caminho, que se arrependeram de ter saído, que estão nesse momento voltando para o Senhor e se desviaram das boas práticas, mas que agora estão voltando pedindo perdão dos seus pecados, que os nomes de cada um deles e delas possam estar sendo escritos no livro da vida, e que o Senhor esteja nesse momento perdoando os seus pecados e ajudando para que não se desviem mais. Nós abençoamos esse domingo. Esse domingo é abençoado, assim como esta semana nós queremos abençoar todos aqueles que tiverem contato conosco e aqueles que estão nesse momento precisando de uma bênção especial
ao entrar em contato conosco, possam ter essa bênção liberada sobre a vida de cada um deles. Nós queremos ser canal de bênção sobre a vida das pessoas e só o Senhor pode fazer isso através do Teu Espírito Santo, e o Teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, pode consolar a todos aqueles que estão tristes, amargurados, ansiosos e aqueles que estão esperando com paciência no Senhor, que o Senhor os ajude a cada dia. Perdoa os nossos pecados. É a minha oração, a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir. E não podemos esquecer, a ansiedade precisam ser lançadas diante do Senhor, tá bom? Grande abraço. Deus te abençoe. Bom dia. Feliz domingo.